Gente, eu sou a Natasha da Lagosta Literária e o vídeo de hoje vai ser sobre livros que eu preciso reler. Não que eu precise de fato, mas tipo, livros que eu quero muito reler e por vários motivos, né? Tem vários livros aqui bem diferentes. Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, curte o vídeo aí pra ajudar no engajamento. E comenta quais livros você acha que vale a pena reler ou que você gosta de reler várias vezes. O primeiro que eu peguei, na verdade, é uma série que eu li há bastante tempo, eu acho que pré-adolescente, não lembro se já era adolescente, que é essa série da Alison Noel, que é a série da Riley Bloom. Tem Radiante, Luminoso, Terra dos Sonhos e Murmúrio. Então, essa é uma série sobre a irmã da personagem principal da série dos Imortais. Essa é uma série bem antiga e bem melosa e bem chata. Eu li o primeiro livro, aí eu achei legal, eu comprei os outros, eu li o segundo e eu não consegui mais, é muito chato. Nossa, mas aí eu conheci essa série aqui, né, que é da Riley Bloom, que é a irmã dela que morreu, né, porque na série dos Imortais a personagem principal teve um acidente que matou toda a família dela, os pais, a irmã e o cachorro, e só sobrou ela. E ela não entendia por que tinha sobrado ela, mas tem toda a história lá. Mas... Nesse livro aqui, a gente acompanha a irmã dela num lugar chamado Aqui e Agora, né? Que é depois da morte. E eu achei muito legal como ela tratou o pós-vida. E é um livro juvenil, assim, infanto-juvenil. Então ele é bem tranquilo, é bem fininho, são vários livros assim. E aí eu lembro que eu gostei muito na época. Tanto que eu tenho aqui até hoje, eu já dei outros livros da minha juventude, mas eu fiquei com esse. E eu tô querendo reler, eu acho que eu vou reler ano que vem, não sei. Mas é muito amorzinho e é difícil eu gostar desse tipo de livro, então eu considero bastante eles. É ela e o cachorro, então cada livro tem uma coisa pra ela fazer, um trabalho pra ela fazer lá nesse lugar. E é isso. Então tem alguns livros da Agatha Christie, na verdade tem vários que eu quero reler, mas A Casa Torta é o meu favorito. E eu li no primeiro ano que eu li o livro dela, foi em 2019, então faz um tempo. Eu amo muito o filme é bem parecido, assim. Muda algumas coisas, mas coisa que precisa para adaptação, não muda o mistério, não muda a personalidade dos personagens, só tira alguns elementos que não ia ter como fazer no filme, mas ele é bem fiel. E eu gosto do clima dele também, é bem legal. E é o meu livro favorito dela, então eu queria reler pra ver como é que é. Que ler uma coisa depois de ter lido ela inteira já uma vez é muito diferente, porque já tem uma relação com os personagens consolidada, porque a gente já sabe tudo que eles vão fazer, todo o caminho. Então voltar pro início dessa história é bem legal. Quando eu reli Sempre Vemos no Castelo, da Shirley Jackson, que é o meu livro favorito de toda a vida, me deu muito mais agonia, nossa, foi terrível, porque eu já amava aquelas personagens e quando chegava o personagem que atrapalhava tudo, ai, foi terrível. Terrível, bom, terrível porque o livro era bom e eu já amava os personagens, então ver os personagens sofrendo, vamos dizer assim, foi um sofrimento pra mim também. Aqui não tem tanto disso, que é mais leve, né? A Agatha Christie é tranquilo, é pra quando quiser tranquilizar a cabeça, apesar de ser crime, crime em família de gente rica, então nobreza da Inglaterra, sabe? A gente não liga muito. Mas é bem divertido e é o meu preferido. Também da Agatha Christie tem um que é o preferido da maioria das pessoas e eu acho que tá em segundo lugar pra mim. Não é melhor que A Casa Torta, mas é bem legal, que é o Assassinato de Roger Ackroyd, que essa edição muito linda, eu acho muito linda essas edições da Globo Livro. E logo que eu terminei de ler esse livro, me deu vontade de voltar para o início e reler tudo, porque depois se descobre o mistério, né, descobre o assassino, dá muita vontade de voltar e ver onde estavam as pistas, se elas realmente estavam lá. Porque no final a gente tem assim, após descobrir quem é o assassino, né? O assassino mesmo fala sobre algumas coisas, de algumas pistas que ele deixou no caminho, então dá vontade logo de voltar pro início e achar essas pistas de novo. Então, é muita vontade de reler. Não sei se vai ser ano que vem, porque eu não li ele há tanto tempo assim, mas pretendo reler eventualmente. Então, na mesma vibe de Sempre no Castelo, tem A Assombração na Casa Colina, da Shirley Jackson. Ela é a minha escritora favorita, ela é assim, de todos e todos, ela é maravilhosa. E eu gostei muito desse livro, não foi melhor que o outro, mas também não foi pior, é difícil, são tão diferentes. E foi muito prazeroso ler e dá vontade de ler de novo. Eu gosto que os livros dela não são longos também, não tem nada a ver com a série, inclusive eu odeio a série. Nossa, como eu odeio essa série. Ela roubou o nome do livro pra fazer um troço que não tem nada a ver. Roubou umas cenas pra jogar negócio todo fora de contexto. Eu nunca vi uma adaptação tão... não uma adaptação quanto essa. Eu quero muito reler, visitar de novo essa história, essa personagem tão complexa. Todos os personagens dela são muito completos, parece que tu conhece mesmo eles parecem ter vida.
E isso é muito legal. E ela trabalha o livro todo com poucos personagens e por isso ela consegue trabalhar muito bem eles sem, tipo Stephen King, colocar 1000 páginas para conseguir trabalhar o personagem, sendo que ela consegue fazer isso em 200 páginas e eles são muito mais diversos e completos, enfim. Então tem O Homem que Calculava, né, um clássico brasileiro. E na época que eu li ele, eu esperava uma coisa diferente, porque eu tinha lido o próximo livro da lista. Então eu esperava que ele fosse diferente, por isso eu me decepcionei. Então eu queria ler de novo com uma outra mentalidade. Eu marquei bastante coisa, eu marquei os mistérios matemáticos, que tem muita coisa. Mas eu não gostei da narrativa, mas é porque eu esperava outra coisa. Então foi uma quebra de expectativa. Não, de um jeito bom. Então por isso eu queria reler pra ver com outros olhos, né? Sem a expectativa errada do livro, porque foi muito errada. Eu fui esperando ser parecido com outro livro, né? E não é totalmente diferente. Então, pra quem não sabe, o Malbataan, esse é um pseudônimo dele. E ele é um brasileiro e ele escreveu, né? Ele já morreu. Inclusive, essa edição foi de 120 anos do nascimento do autor. Ele escreve todas as histórias que ele escreveu relacionadas à matemática e a cultura árabe, né? Por isso que ele escolheu esse pseudônimo. E nesse livro a gente acompanha Meu Deus, eu esqueci o nome dele. Não me engano, é Beremiz, eu não lembro o nome do personagem, mas é narrado por outra pessoa, né? E essa pessoa conhece esse Beremiz, eu não lembro se é esse o nome dele. E ele acompanha esse cara conforme ele tá caminhando até Bagdá. E no meio do caminho ele vai encontrando várias pessoas, então ele vai contando histórias, cada capítulo é uma história sobre esse cara e coisas geniais que ele fala, porque ele é um cara muito fodão, assim. Não que ele se ache fodão, pelo contrário, né? Ele é tipo a Sócrates, aquele personagem que sabe muito, mas é um modesto, com sua sabedoria e tá sempre querendo saber mais, tipo, essa ideia. Então tem vários mistérios de matemática, vários joguinhos, várias coisinhas, e é bem divertido. Ele é acho que considero um dos primeiros divulgadores científicos de matemática, né, no Brasil, e é bem legal. Então, seguindo para o livro que eu citei antes, que foi o que me fez esperar outra coisa do Homem que Calculava, que é o Teorema do Papagaio, que foi o que me fez começar a ler que nem doida, me apaixonar por livro. Eu sempre gostei de livro, mas eu gostava muito como o produto, sabe? Projeto gráfico, essas coisas. E eu não lia tanto, eu tinha dificuldade de me concentrar. Eu passava dias e dias para ler um livro fininho, quase nada de texto. E esse livro eu li em fevereiro de 2019 e foi o que me fez comprar livro que nem doida, ler que nem doida. Então eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele tá entre os meus favoritos e eu li em 2019, então eu queria reler, porque já faz 3 anos que eu li, ano que vem vai fazer 4, né? E eu quero ler ele ano que vem, reler ano que vem. Ele é bem grandinho, mas na época eu nem senti, eu só reparei que ele era grande bem depois, que ele tem quase 500 páginas, que pra mim é bem grande. Mas eu nem senti, e eu adoro que descreve aqui como um thriller da história da matemática. Então ele fala, quem me indicou isso foi um ex-namorado da minha tia, que é formado em matemática também. E ele disse que ele conheceu esse livro e assim, eu fui atrás dele, só tenho usado agora, ele não publica mais, infelizmente, então não é tão fácil de achar. Mas eu comprei, não foi caro, eu comprei por R$ 35 já com frete e tudo. E ele é inteirinho, como ele é da Companhia das Letras, ele dura bastante, sabe? As folhas não vão amarelar rápido. Nessa história a gente acompanha meu Deus, esqueci o nome do cara, mas é um senhorzinho, dono de uma livraria. E ele recebe uma carta de um amigo da época da faculdade. Um amigo, ele fez filosofia e o amigo dele fazia matemática. E eles nunca se entenderam, era sempre o oposto, tipo, o filósofo preferido de um era totalmente diferente do outro. Mas eles eram muito amigos, e aí na época da guerra, acredito que Segunda Guerra, né, pelo tempo que se passa nos anos 90, então acho que na Segunda Guerra eles se separaram, né, cada um fugiu para um canto, ele é francês, tá, o autor desse livro, e cada um fugiu para um canto e eles nunca mais se viram, até que anos depois, já idoso, ele recebe uma carta desse amigo, e ele sabe que é ele por causa do jeito de assinar, que ele assina, o nome dele é Pierre, aí ele assina um pi, a letra pi e R, então ele sabe que é um amigo dele. E aí, o amigo dele fala que agora ele tá em Manaus e que ele vai acontecer algumas coisas que ele não pode falar, e que ele vai mandar toda a biblioteca dele pra ele cuidar dos livros dele, todos os livros que ele colecionou durante todo esse tempo lá. E são livros de matemática. Então ele fica meio na dúvida, será que ele vai mandar, será que ele não vai? E junto com isso também tem uma mulher que ele meio que adotou, assim, ela trabalhava na livraria dele e acabou morando com ele também, mas não tem relação nada de
entendeu? E ela é bem mais nova, ela tem três filhos. E ele acabou adotando todos eles, né? Como se as crianças fossem quase netos dele. E ele também anda em cadeira de rodas, ele tem algumas deficiências. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Agora essa parte eu não lembro. Eu não lembro como é que se fala sobre. Mas enfim, isso não é muito relevante pro livro. E tem um desses garotos que é surdo, que é quem acompanha ele. E ele acha esse papagaio porque tinha uns caras que estavam tentando pegar o papagaio, sabe? Estavam, acho que, traficando ele e o papagaio fugiu e ele conseguiu salvar o papagaio. E o papagaio agora tá com eles. E aí esse velhinho, ele começa a pesquisar sobre a história da matemática, porque ele não sabe nada sobre matemática. E ele quer organizar a biblioteca para ver como ele vai organizar os livros do amigo dele. Se chegar, porque ele não acredita muito. Até que os livros chegam, mas enfim, é basicamente essa exploração da história da matemática. E fala também de vários mitos e lendas da matemática. São lendas, de fato, algumas coisas, porque a matemática, a história da matemática é cheia de lendas. Fala um pouco de matemática, mas assim, o que fala de matemática é bem básico, porque ele está falando para as crianças também. E ele também não sabe muito. Ele está meio que estudando e falando para as crianças, então bem pouco que se fala sobre matemática, tipo, de matemática em si. Fala mais sobre matemática, a história da matemática. E tem um suspensezinho também do que aconteceu comigo dele, quem está atrás dele, se ele está vivo ou não, por que ele manda os livros agora e tal. Então tem todo esse suspensezinho. Por isso que é um thriller desse. Eu lembro que eu vi sobre uma ficção policial matemática, mas enfim, é coisa do mesmo, né? Muito legal, muito legal. Tem umas histórias bem doidas aqui. E toda a trama que liga tudo isso, ela é bem feitinha. Outro que eu preciso ler de novo e remarcar tudo e realmente, nossa, eu amo esse livro, que é Confissões do Crematório, da Caitlin Dodd. Eu tenho os outros livros dela aqui, mas eu ainda não li. Eu li algumas perguntas do Verdades do Além Túmulo, mas ainda não li de fato. Mas esse aqui, nossa, eu comprei ele achando que ia ser curiosidades mórbidas, coisa assim. E não é que não tenha curiosidade, tem algumas curiosidades, mas o foco assim, ele é muito mais profundo. Ela usa eventos da vida dela, o estudo, o conhecimento dela sobre a morte mudou minha visão sobre várias coisas, sobre rituais de morte, sobre como a gente encara a morte. E eu acho assim, é um livro essencial e eu quero muito reler e pegar coisas que eu não peguei no início, porque eu comecei lendo, sabe, quando eu tava lendo um outro livro muito longo que tava cansativo, então eu ia lendo como é não ficção, eu ia lendo um capítulo de vez em quando e até que o negócio me pegou de jeito e aí não deu, porque a história, o jeito que ela conta e a vida dela parece ser bem interessante. Ela tem um canal no YouTube também, eu não assisto porque eu tenho muita preguiça de ver assistir coisas em inglês, mas eu já vi uma vez, porque depois que eu falei dela pro meu namorado, a gente até começou a ler, mas nunca terminou junto, né? A gente começou a ler junto, mas nunca terminou. E aí ele começou a assistir ela no YouTube, e aí ele até me mostrou uns vídeos e tal, mas eu tenho realmente preguiça. Mas pra quem gosta, também é uma boa indicação, e é maravilhoso esse livro. Foi uma mudança na cabeça. E por isso que eu quero muito reler, eu acho que é uma coisa que eu vou fazer também ano que vem, junto com o Teoria do Papagaio. E ele tá um dos meus favoritos. Enfim, são os livros que eu quero muito reler em breve. Me conta aí quais livros vocês querem reler, quais livros vocês querem... E quais desses livros vocês já leram também, qual vocês querem ler, ou se vocês conheciam alguns desses livros, porque eu acho que a maioria... Tipo, o Teoria do Papagaio e essa série também da Radiante é bem antiga e eu acho que não fez tanto sucesso quanto a outra. Então me digam qual desses vocês conhecem, se vocês gostaram do vídeo e até a próxima.